Olá, meus queridos. Sempre, sempre, sempre é uma alegria poder estar juntos, né? Estar junto com você e compartilhar as Escrituras. Na realidade, eu quero compartilhar hoje um desafio que cabe na minha vida e talvez sirva para você. E para isso eu queria que você abrisse o Evangelho de Lucas no capítulo de número 11. Então, se você puder me acompanhar na leitura, ou mesmo também pelo aplicativo do celular, eu queria que você viesse junto comigo. Então, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim: E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, Jesus, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orares, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele lhes disse: Qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e disser: Não me importunes, já estou com a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama e eu não posso levantar-me para lhe dar. Eu vos digo que ainda que ele não se levante para lhe dar por ser seu amigo, todavia, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Se um filho pedir a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, saber dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhe dará tudo o que lhe pedirem? Até aqui é suficiente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. Quem já desistiu de uma oração antes de receber a resposta? Quem já abandonou, desistiu de uma oração mesmo antes de receber a resposta? Nós podemos levantar as 2 mãos, pelo menos eu posso. E sou sincero quando eu digo isto. Quantas vezes eu me propus a orar por algo, né? E ao longo do caminho eu acabei abandonando antes mesmo da resposta chegar. Vamos aprender através deste texto. Primeira coisa, que Cristo, ele representa o suplicante solicitando algo que pudesse dar. O suplicante aqui não está pedindo algo para si mesmo, mas ele está pedindo porque ele não tinha, ele está pedindo para que ele pudesse ter e poder dar, saciar a fome de um viajante cansado. Embora o vizinho, né,
não queira ser importunado, ele não vai desanimar, ele vai continuar insistindo no seu pedido. Tem um amigo que precisa ser saciado e, finalmente, a sua importunação será recompensada. Perseverança. Perseverança. É o que nós precisamos aprender com Jesus. O Senhor, durante o período que esteve nessa terra, junto com seus discípulos, ele viu muitas vezes, quando a fé deles naufragou diante de uma provação, E ele insistia e ele mostrava, que se eles precisavam compartilhar algo com alguém, eles precisavam ir direto à fonte, que é Deus. Deus é a fonte, Então, mesmo que este vizinho egoísta não represente o caráter de Deus, a lição aqui tirada não é por comparação, não dá para comparar, mas é pelo contraste que nós podemos aprender. O homem egoísta, ele vai atender o pedido urgente para se livrar da perturbação. Agora, nós precisamos entender que Deus, ele se deleita em dar. E ele é cheio de compaixão e anseia atender os pedidos daqueles que recorrem a ele por fé. Por fé. Este é o caminho. Agora presta atenção na declaração de Jesus. Pedi e será dado. Buscai e você vai achar, encontrar. E se você bater, a porta vai se abrir. E olha a comparação que Jesus faz. Ele diz, olha, se vocês como pais, sendo maus, conseguem dar boas coisas aos vossos filhos, Se ele lhe pedir pão, você não vai dar uma pedra. Ou se pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Ou se pedir um ovo, não vai dar um escorpião. Então, se nós que somos maus, sempre buscamos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que tem compaixão, que tem prazer em nos atender, Quanto mais Ele vai nos dar boas coisas. Agora, o que eu queria destacar, Cristo aqui ele está nos ensinando a nos dirigir a Ele, a Deus, de uma maneira nova. Um judeu, um israelita, não se dirigia a Deus desta forma, Pai. Pai. É um sinal de intimidade, mas Jesus estava querendo nos ensinar justamente isto, um novo nível de relacionamento com Deus. Não um Deus poderoso, irado, distante, longe, mas um Deus de perto, um Deus bom, compassivo, que tem compaixão, que entende a limitação humana. E quando os seus discípulos, movidos pelo seu próprio modelo e exemplo, vêm até ele e falam, Senhor, mestre, nos ensina a orar como João Batista fez com seus discípulos, E Jesus,
ele nos traz um modelo de oração, né? E ele orienta, ele nos mostra, né, através desse modelo, como deve ser a nossa oração. Quem não tem dificuldade na sua vida de oração? Né? Então, é um novo nível de relacionamento. Pai Celestial, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Então, antes das petições, antes do pedido, antes das nossas necessidades, Jesus deixa claro, né, um momento de adoração, de exaltação, de você bendizer Deus, de você declarar os seus atributos. Mas é um nível de relacionamento de intimidade. Intimidade. É isso que Deus espera, é isso que Deus deseja de nós. E a oração, ela está ligada à fé, porque quando você pede, é porque você crê que vai receber. E Jesus deixa claro isso. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Ele está garantindo isto. Agora, não é uma garantia de que o Senhor vai responder nos dando aquilo que nós desejamos. Ele vai responder, mas nem sempre nós sabemos pedir da maneira correta. Nem sempre o que nós pedimos é necessidade. E principalmente a orientação dele é que, ao pedir, a motivação seja não só a nossa própria satisfação, mas o compartilhar, o repartir. E aí, nesta sequência, ou quando você lê lá Mateus 6 também, né, a mesma oração, podemos dizer mais completa, mais detalhada, ele fala, olha, o pão cotidiano dá-nos hoje, mas também, assim como nós fomos perdoados, Senhor, que nós venhamos a perdoar os nossos devedores. Senhor, não nos deixa cair em tentações, em armadilhas malignas. Livra-nos dela, livra-nos nela, livra-nos de todo mal, guarda a nossa integridade, Senhor, física, emocional, mental, espiritual. Então, o nosso Pai é um Pai celestial, é um Pai que se compadece, um Pai bondoso, que se alegra em responder e suprir todo aquele que dele se aproxima em fé. Em fé. Né? O próprio Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele declara que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, Pai. Nada. Nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum poder, nada. Nada nos separa. Nada pode nos separar. Então, Deus, ele se alegra em responder a oração de todo aquele que se aproxima dele em
fé, crendo, crendo, crendo. Né? Então, algumas lições de Jesus para cada um de nós. Né? Nós precisamos entender, né, que há uma ciência divina na oração. E nós precisamos compreender isso. Ela nos ensina a necessidade da perseverança, não desistir. Né? Como eu perguntei no princípio, quantos de nós já não desistimos de uma oração antes mesmo de a resposta vir? Nós temos dificuldade nisso. Então, perseverança. Mas, como eu disse, ela nos assegura a sua boa vontade em nos ouvir e nos atender. Mas também nos ensina que as nossas solicitações não devem ser meramente egoístas para nós mesmos, mas o sentido é ter para poder compartilhar, repartir. E outra coisa importante, nós precisamos entender que a nossa oração não muda Deus. A oração precisa mudar cada um de nós. Ela tem esse poder, mas não muda Deus. Muda eu e você. Né? Mateus 18, Jesus também ensina algo muito importante com relação à oração. Tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Ou que tudo aquilo que nós pedimos, Deus nos concede. Como eu disse, Ele concede, mas nem sempre da maneira como nós queremos. Mas algo importante, Jesus em João 15, 7, ele declara, presta atenção, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Se vocês permanecerem em mim, estar em Cristo, fala de uma obra de atração. Evangelho de João, Jesus mesmo nos ensina, ele declarou isto. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmos. Nós somos atraídos na sua morte e na sua ressurreição. Para quê? Para que a nossa natureza carnal, maligna, pecaminosa, fosse morta naquela cruz. E nós ressuscitássemos novas criaturas. Então, permanecer nele, estar nele, fala de uma vida nova em Deus, de uma vida nova, conduzida, guiada por Ele. Isto fala de obediência, não que nós tenhamos esta capacidade, mas tudo o que Cristo fez, né? A sua própria morte foi substitutiva. Quem merecia éramos nós. Ele morreu no meu e no seu lugar, mas ele nos atraiu e nós morremos com ele. Morremos para essa natureza maligna, ressuscitamos para vivermos uma vida nova nele, através dele. Nós vivemos por ele. Aliás, Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 10, ele declara assim,
eu morri com Cristo. Logo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, é uma vida nova. É um novo estilo de vida. Então, ele diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim, pedireis o que quiser e vos será feito. Perseverança. Esta é a palavra que eu queria deixar no seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo nos ajude, me ajude a você a não desistir, a perseverar, entendendo que todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, a porta vai se abrir. Mas tem um tempo certo para cada coisa. E Ele nos ajuda. E Ele nos ensina e nos orienta a perseverar. Não desista. Ore sempre. Ore sempre. Eu li uma vez a biografia de um grande homem de Deus, e um homem de oração. E um dia um repórter foi perguntar para ele sobre como era a vida dele de oração. Porque a gente já ouviu, já leu, já viu o testemunho de grandes homens de Deus que oram longos períodos. E aquele repórter, ao perguntar para ele quanto tempo ele orava por dia, ele disse para aquele repórter, 5 minutos. O repórter ficou admirado com a resposta dele, mas ele completou, mas eu não fico 5 minutos sem orar. Então, vida de oração é um estilo de vida, é conexão com o nosso Pai Celestial, é entender que o Senhor habita dentro de nós e nós a todo momento podemos viver esta intimidade com Deus. Um Deus tão grande habitando num ser tão pequeno como nós, dentro do nosso coração. Mas persevere, não desista, porque tudo que você pede, você vai receber. Tudo que você busca, você vai encontrar. E quando você bater, a porta vai se abrir, em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma semana de vitórias e conquistas e de perseverança em Deus. Deus te abençoe, querido.